Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar mais alguns dados demográficos do Brasil. Lembrando que, no transcurso desse ano, eu já gravei uma aula referente aos dados divulgados pelo IBGE, inerentes ao Censo Demográfico de 2022. E dando continuidade a esse tema, estarei agora falando a respeito de alguns dados demográficos da população brasileira que, de certa forma, são de suma importância para os alunos que estão se preparando não só para os concursos de vestibulares que serão realizados agora no final de 2023 e também no início de 2024, assim como os concursos militares a serem realizados no próximo ano. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao primeiro slide, referente ao crescimento vegetativo do Brasil. Professor, o que seria esse crescimento vegetativo ou natural da população brasileira? Nada mais é do que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Sendo assim, nós temos esse gráfico, cujo objetivo é mostrar a vocês a variação do crescimento vegetativo ou natural da população brasileira no período compreendido do censo de 1950 até o censo de 2022. Então, como vocês podem observar, até o censo de 1960, nós tivemos um aumento do crescimento vegetativo natural da população brasileira. Isto porque, na primeira metade do século XX, até por volta da década de 1950, nós tínhamos uma taxa de natalidade muito alta, e no período que se estendeu da década de 1940 até a década de 1970, uma queda acentuada da taxa de mortalidade. Ora, se a taxa de natalidade se mantém elevada e se a taxa de mortalidade diminui, o crescimento vegetativo ou natural da população brasileira aumentou. Então, nós vivemos, inclusive, ao longo da década de 1950, a fase de maior crescimento vegetativo ou natural da população brasileira. E você vai observar que a partir do censo de 1960, lembrando que o censo retrata os dados do comportamento, do crescimento vegetativo ou natural da década que se encerra, então da década de 1950. Então repare que a partir do censo de 1960, quando então o crescimento vegetativo ou natural da população brasileira atingiu o pico, ou seja, o maior índice de crescimento, com uma taxa de 2,99% ao ano, nós temos o início da desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. Repare que já no censo de 1970, essa taxa havia recuado para 2,89%, no censo de 1980,
o recuo foi para 2,48%. No censo de 1991, o recuo foi para 1,93%. No censo de 2000, 1,64%. No censo de 2010, 1,17%. E agora, no último censo, realizado em 2022, essa taxa de crescimento vegetativo ou natural recuou para 0,52%. Então, repare que podemos assim dizer que nos últimos 60 anos, o Brasil registrou uma queda acentuada da sua taxa de crescimento vegetativo ou natural. E essa queda acentuada da taxa de crescimento vegetativo ou natural foi fruto da desaceleração da taxa de natalidade. Então, a partir da década de 1960, a taxa de natalidade começa a cair num ritmo mais rápido do que a taxa de mortalidade. Perdão, engasguei aqui. Então, se a taxa de natalidade cai mais rapidamente do que a taxa de mortalidade, o resultado não poderia ser outro senão a desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. Então, o Brasil caminha rapidamente na direção da finalização da sua transição demográfica, que veremos daqui a pouco. Aqui nós temos a taxa média de incremento da população por regiões geográficas. Então, a ideia desse gráfico é mostrar a vocês o seguinte, que a região norte do Brasil, ela perdeu a posição de região de maior taxa de crescimento populacional para a região centro-oeste. As regiões norte e centro-oeste em conjunto, se nós observarmos aqui os dados do censo de 2000, de 2010 e de 2022, você vai perceber claramente que nos censos de 2000 e 2010, a região norte liderou a taxa de crescimento vegetativo ou natural da população por regiões. E, em segundo lugar, ficou aqui a região centro-oeste. Agora, no último censo, nós tivemos a região centro-oeste ultrapassando a taxa de crescimento vegetativo ou natural da região norte. Ah, professor, por que isso aconteceu? Nós temos que levar em consideração o seguinte aspecto. A região centro-oeste é, na atualidade, a segunda região brasileira que mais atrai brasileiros. E isso se deve à expansão das fronteiras agrícolas e, consequentemente, o desenvolvimento do agronegócio, que, com toda a sua cadeia produtiva, tem sido responsável pela expansão da oferta de empregos. E, sendo assim, a região centro-oeste, nas últimas décadas, acabou se transformando no importante polo de atração de trabalhadores brasileiros, não só procedentes do Nordeste, assim como do Sudeste e do Sul do Brasil, razão pela qual, atualmente, a região centro-oeste é a região geográfica do Brasil que registra a maior taxa de crescimento vegetativo ou natural. E repare que dentro desse contexto, a região Nordeste, no censo de 2022, foi a região geográfica brasileira que registrou a menor taxa de crescimento vegetativo ou natural. Mas, professor, a região Nordeste não é a região mais pobre do Brasil, ou seja, que concentra o maior bolsão de pobreza, de miséria do Brasil? Sim. E por concentrar o maior bolsão de pobreza, essa região não deveria ter
a maior taxa de crescimento vegetativo ou natural? Sim, não só deveria ter, como tem. Mas como explicar, então, o fato da região Nordeste ter sido a região geográfica do Brasil de menor crescimento vegetativo ou natural? Temos que lembrar que, até hoje, a região Nordeste é a principal região de repulsão de população do Brasil, ou seja, de saída de brasileiros que migram de uma região geográfica para outra em busca de emprego, em busca de oportunidades, de melhorar a sua qualidade de vida, enfim. Razão pela qual a região Nordeste, entre as regiões geográficas, foi aquela que registrou a menor taxa de crescimento populacional. Repare que também a região Sudeste teve uma taxa de crescimento abaixo da média brasileira. A região Sudeste ela perdeu capacidade de atrair brasileiros procedentes de outras regiões, apesar de que ainda é o principal destino dos brasileiros que promovem a chamada migração interregional, ou seja, de uma região geográfica para outra. Mas nós temos que lembrar também que do Sudeste partem as principais migrações de retorno, sobretudo em direção à região Nordeste. Além disso, nós temos que levar em consideração que as taxas de crescimento vegetativo ou natural da região Sudeste elas vêm declinando em função de diversos fatores combinados, assim como também tem ocorrido em outras regiões geográficas do Brasil. Então, essa análise sucinta desse comportamento do crescimento da população por regiões geográficas tem por objetivo mostrar a vocês as regiões geográficas de maior crescimento e as regiões geográficas de menor crescimento da população brasileira. Aqui nós temos a taxa de fecundidade, lembrando que a taxa de fecundidade é uma relação existente entre o número de mulheres em idade reprodutiva e a média de filhos que elas possuem. Então, você pode perceber que o número médio de filhos por mulheres em idade reprodutiva começou a declinar no Brasil a partir do censo de 1960, quando então, naquela época, as mulheres em idade reprodutiva tinham, em média, 6,28 filhos. No censo de 1970, caiu para 5,76. No censo de 1980, caiu para 4,35. No censo de 1991, recuou para 2,85. No censo de 2000, para 2,38. No censo de 2010, 1,9. E no censo de 2022, para 1,62. Ou seja, a taxa de fecundidade em nosso país veio declinando não só em função da difusão do planejamento familiar, assim como também do emprego das técnicas contraceptivas, não só dos métodos anticoncepcionais, mas assim como outras técnicas destinadas a evitar a gravidez, o retardamento na idade do casamento, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a concentração da população nas cidades, onde o custo de criação é mais alto do que no meio rural e as pessoas têm mais acesso à informação. Então, os mesmos fatores que determinaram a queda da taxa de natalidade também determinam a queda da taxa de fecundidade. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a taxa de fecundidade no Brasil está abaixo da taxa de reposição da população. A taxa de reposição da população deve ser de 2,1 filhos por mulher em idade reprodutiva.
ela se encontrando abaixo da taxa de reposição, poderia nos indicar que a população brasileira deveria estar diminuindo, ou seja, a população absoluta do Brasil deveria estar caindo. Mas, no momento, isso ainda não acontece, porque o aumento da expectativa de vida, nesse momento, ainda tem compensado a queda da taxa de fecundidade. Mas, de acordo com as projeções feitas pelo IBGE, isso já deve ocorrer a partir de meados da década de 2030, a população brasileira, a partir daí, deverá começar a diminuir, porque nós teremos uma relativa estabilização da expectativa de vida da população brasileira e, mantendo-se a taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição, a população brasileira começará a diminuir. O IBGE, alguns anos atrás, inclusive, fez uma projeção em que se afirmara que a população brasileira, em 2100, seria de 177 milhões de habitantes. Lembrando que no censo de 2022, a população brasileira, contabilizada pelo IBGE, havia atingido a marca de 203 milhões de habitantes, ou seja, um pouco mais de 203 milhões de habitantes. Professor, qual seria essa taxa de reposição da população? A taxa de reposição da população deveria ser de 2,1 filhos por mulher em idade reprodutiva. Então, como essa taxa de fecundidade está abaixo da taxa de reposição, isso é um indicativo de que estamos caminhando para o final da transição demográfica e que já na próxima década, na segunda metade da próxima década, a população absoluta do Brasil deverá começar a diminuir de acordo com as novas previsões feitas pelo IBGE, agora no mês de outubro de 2023. Aqui nós temos a expectativa de vida no Brasil. Vocês podem perceber através desses dados, que são referentes aos censos realizados em nosso país, a expectativa de vida do brasileiro veio aumentando. Em 1950 era de 48 anos, em 1960, 52,5, 1970, 57,6, 1980, 62,5, 1991, 66,9, 2000, 69,8, 2010, 73,9, 2022, 77 anos. Professor, por que a expectativa de vida da população brasileira aumentou nas últimas décadas? Ora, isso é fruto da queda da taxa de mortalidade e da relativa melhoria da qualidade de vida da população. Então, ora, a partir do momento em que a expectativa de vida da população aumenta, há de se convir que o percentual de idosos na composição da população brasileira também está aumentando. Podemos assim dizer que o Brasil é, na atualidade, um país em processo de envelhecimento da sua população. Lembrando que o envelhecimento da população traz consigo algumas consequências. E dentre as consequências que nós poderemos verificar, temos o aumento dos gastos governamentais com aposentadorias, pensões e saúde. No caso das aposentadorias e pensões, inclusive, essa projeção de aumento do percentual de idosos tem levado o governo brasileiro a promover reformas no sistema previdenciário. Eu tenho 64 anos e já testemunhei algumas reformas no sistema previdenciário para tentar
reduzir o rombo da Previdência em relação aos gastos com aposentadorias e também com pensionistas. E também, na medida em que a população envelhece, há de se convir que os gastos governamentais com saúde também aumentam, porque as pessoas idosas estão mais sujeitas às chamadas doenças crônicas, aumentando a sobrecarga em relação ao sistema de saúde. E há de se lembrar também que a maior parte da população brasileira não tem condições de pagar um plano de saúde e depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, para atender às suas necessidades. Uma outra consequência do envelhecimento da população seria a queda da arrecadação de impostos, que é previsto, claro, né, na medida em que aumenta o percentual de idosos, reduz a quantidade de pessoas economicamente ativas. Uma das consequências atreladas a esse processo é a diminuição da arrecadação de tributos. E também poderá faltar mão de obra no futuro. Eu estou colocando como hipótese porque não necessariamente teremos a falta de mão de obra no futuro, mas pode ocorrer. Eu digo não necessariamente porque a partir do momento em que novas tecnologias de produção sejam desenvolvidas, os robôs eles passem a ocupar cada vez mais um espaço no mercado de trabalho, consequentemente, né, a redução da disponibilidade de trabalhadores poderá não afetar os setores produtivos. Por isso que eu coloquei como hipótese, poderá faltar mão de obra no futuro. Não necessariamente isso deverá acontecer. Eu, particularmente, acredito que não aconteça. Aqui eu coloquei esses dados para chamar a atenção de vocês. Em 2012, 11% da população brasileira era considerada idosa, 21 milhões de brasileiros. Em 2020, 30 milhões de brasileiros eram idosos, correspondendo a 14,6% da população. Em 2040, a projeção feita pelo IBGE é que 55 milhões de brasileiros serão idosos, correspondendo aí a 27% da população. Então, já na década de 2040, o Brasil deverá ter uma população idosa mais numerosa do que a população jovem. Aqui nós temos o fim da transição demográfica, que foi ajustado agora recentemente pelo IBGE. Então, demógrafos do IBGE acreditam que o fim da transição demográfica no Brasil deve ocorrer por volta de 2035. Deve ocorrer, não necessariamente ocorrerá. Acreditamos que vai ficar por volta de 2035. Quando então nós teremos aqui a taxa de mortalidade, repare aqui em vermelho, né, sendo superior ao número de nascimentos, induzindo a partir desse momento o processo de redução da população absoluta do Brasil, desde que não haja a compensação de migrações internacionais para o território brasileiro. Então, se prevê que a partir de 2035, a população brasileira passará por um processo de recuo no seu número absoluto. Aquilo que eu disse anteriormente, de acordo com projeções feitas pelo IBGE, a população brasileira em 2100 deverá ser de 177 milhões de brasileiros. Professor, o que seria essa transição demográfica? São as fases de crescimento da população. Inclusive, no canal Geogênio, tem uma aula sobre o crescimento da população brasileira e eu abro essa aula com um gráfico mostrando a transição demográfica brasileira em suas diferentes etapas. Então, nós estamos já na última etapa da transição demográfica. O Brasil ingressou na chamada transição demográfica final
e, consequentemente, nos próximos anos, essa transição estará concluída e, de acordo com os novos dados fornecidos pelo IBGE, a transição demográfica brasileira será finalizada por volta de 2035. Aqui nós temos razão de dependência, começou a aumentar a partir de 2022. Então, vamos falar um pouquinho do chamado bônus demográfico ou janela demográfica. Então, para entender, né, o que é esse bônus demográfico, o que é essa janela demográfica, a janela demográfica é uma relação que existe entre a população em idade ativa, que para fins estatísticos vai dos 15 aos 64 anos, e a razão de dependência, que corresponde à soma de todas as pessoas que têm de 0 a 14 anos, nesse caso crianças e adolescentes, e idosos acima dos 65 anos. Então, quando se diz aqui, razão de dependência começou a aumentar a partir de 2022, quer dizer que esse processo de desaceleração do crescimento vegetativo, esse processo de envelhecimento da população brasileira está provocando o aumento da razão de dependência. Ora, a partir do momento em que a razão de dependência começa a aumentar, podemos assim dizer que temos aí o início de fechamento da janela demográfica brasileira. Então, inclusive, os demógrafos do IBGE projetam que a janela demográfica brasileira deverá ser fechada na década de 2030. Então, naquele período de 2035 a 2040. E no momento em que a janela demográfica do Brasil se fechar, consequentemente, ficará mais difícil para o Brasil se desenvolver. Quando a janela demográfica de um país se abre, se diz que esse é o melhor momento para o país se desenvolver, desde que o governo promova investimentos na educação, na ciência, na tecnologia, na qualificação da mão de obra e também investimentos em infraestrutura de transportes, energia e comunicações, que são de grande importância para o desenvolvimento das atividades produtivas do país. Aqui nós temos população em idade ativa no Brasil de acordo com o censo, né, de 2022. Então, nós temos aqui pelas cores, né, azul e vermelha, a cor vermelha, a população em idade ativa, que em 2022 correspondia a 151 milhões de brasileiros, né? E aqui a razão de dependência, que correspondia a 65,4 milhões de brasileiros, esse número um pouquinho acima do resultado final do censo que foi divulgado pelo IBGE, porque se você somar os dois aqui, né, teríamos uma população de 216 milhões, que era aquilo que se acreditava que o censo de 2022 iria obter. Então, como o censo ele obteve um resultado um pouco inferior, acima de 103 milhões de habitantes, então esses números aqui não correspondem à realidade, tá? E sim uma projeção que foi feita pelo IBGE antes da realização da contabilização final do censo de 2022. Então, há necessidade de se fazer um ajuste, mas a ideia aqui é mostrar a vocês que a população em idade ativa corresponde, né, mais do que o dobro da população que faz parte da chamada razão de dependência. Agora, a ideia aqui é mostrar a vocês o seguinte, que em direção ao final do século, essa proporção ela vai diminuindo. Repare, né, que nós chegaremos ao final do século XX
com a população em idade ativa quase igual à razão de dependência. Agora, há de se destacar uma coisa, que quando se fala em população em idade ativa, não quer dizer que todas essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho. Então, milhões de pessoas que fazem parte da população em idade ativa, principalmente jovens, adultos, né, não estão incorporados no mercado de trabalho, razão pela qual não se deve confundir população em idade ativa com população economicamente ativa, que é aquela composta por todas as pessoas que exercem uma função remunerada. Aqui no Brasil, por exemplo, a população economicamente ativa é composta por todas as pessoas com mais de 10 anos que já exerçam qualquer função remunerada. Lembrando que, dentro desse contexto, os desempregados, desde que estejam frequentemente à procura de um emprego, ou seja, que saiam pelo menos 3 vezes da sua casa à procura de um emprego, eles são considerados economicamente ativos. Saem 3 vezes por semana, né? Não é por mês, não. Hoje já se fala até que desempregado economicamente ativo é aquele que sai de segunda a sexta da sua casa à procura de um emprego. Aqui nós temos a população em idade ativa cairá a partir de 2035. Essa é a projeção feita agora através de outros dados. Nós temos o melhor momento aqui no ano de 2020, quando a população em idade ativa atingiu 148,2 milhões de brasileiros e a razão de dependência é 64,4. Agora, em 2035, nós teremos 152 milhões de brasileiros fazendo parte da população em idade ativa, 77 milhões de brasileiros dentro daquilo que nós chamamos de razão de dependência. Então, a ideia aqui, através desse gráfico, é mostrar a vocês a antecipação feita pelo IBGE, que é através desse tracejado roxo aqui, que indica que, né, o Brasil estará não só concluindo a sua transição demográfica, como também a projeção de desaceleração da população em idade ativa e o aumento da razão de dependência, responsáveis pelo fechamento da janela demográfica, o que vai, de certa forma, criar mais dificuldades para que o Brasil possa se desenvolver. Não quero dizer com isso que quando a janela demográfica de um país se fecha, esse país jamais poderá se transformar numa nação desenvolvida. Não é isso. Apenas que as dificuldades para que esse país possa se desenvolver aumenta porque, na medida em que a razão de dependência cresce, aumenta os gastos com os dependentes, limitando a capacidade do Estado em promover os investimentos necessários naqueles setores que são indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. Aqui nós temos a população idosa em relação à população total do Brasil por regiões geográficas. Então, repare, a região sudeste é a região que detém a maior população absoluta do Brasil, né? E a maior população idosa. Repare, o sudeste com 89 milhões de brasileiros, correspondendo a 41,94% da população. A população com idade superior a 60 anos, acima de 15 milhões, correspondendo a 46,57% da população idosa do país. Ou seja, a região sudeste, podemos assim dizer, que é a região com maior percentual de idosos vivendo no Brasil. Em segundo lugar, vem a região nordeste. Mas por que a região nordeste tem um percentual de idosos muito significativo? Temos que levar em consideração o fato da região nordeste ser uma região de repulsão de população, ou seja,
Milhões de nordestinos, nos últimos 50, 60, 70 anos, deixaram seus estados e municípios de origem e migraram para outras regiões geográficas do Brasil. E normalmente quem migra são as pessoas mais novas, os mais velhos ficam, razão pela qual o Nordeste apresenta com o segundo maior percentual de idosos existentes em nosso país, né? Repare a região sul, em terceiro lugar, com 15,7%, né? Lembrando que a região sul, assim como a região sudeste, são as duas regiões geográficas mais desenvolvidas do Brasil, onde a expectativa de vida é mais elevada, razão pela qual também temos um percentual de idosos acima da média do percentual de idosos existentes no Brasil. E as duas regiões de menor percentual de idosos, o norte e o centro-oeste, centro-oeste com 6,64, o norte com 6,22, são regiões de atração de migrantes, ou seja, regiões que receberam muitos brasileiros procedentes de outras regiões do Brasil. E aquilo que eu disse, normalmente as pessoas que migram são pessoas mais novas, razão pela qual regiões que recebem muitos migrantes e que não tem uma população absoluta muito alta, acaba tendo, né, um percentual de idosos menor. E lembrando também, né, que no caso da região norte, a expectativa de vida lá é um pouco mais baixa do que a média nacional, porque é uma região que também possui uma parte considerável da sua população considerada pobre. Aqui nós temos, né, a ideia aqui é mostrar a estrutura etária da população brasileira, a evolução, né, da pirâmide etária brasileira. Repare, né, em 1970 a pirâmide etária brasileira tinha um formato bem triangular, a base larga correspondendo um alto percentual de jovens, fruto de uma época em que a taxa de crescimento vegetativo ou natural da população brasileira ainda era muito alta, e o topo da pirâmide muito fininho, visto que naquela época a expectativa de vida do brasileiro era bem mais baixa. Em 1970, o brasileiro vivia em média algo próximo a 55 anos, então, razão pela qual o topo da pirâmide era muito fino. Repare o formato da pirâmide etária brasileira de 2022, né? Repare que a base da pirâmide ela passa por um processo de estreitamento. Isso decorre da queda do crescimento vegetativo ou natural, que por sua vez traz como consequência a diminuição do percentual de jovens. Ora, se o percentual de jovens diminui, a base da pirâmide, onde se concentra a população jovem, tende a ficar mais estreita. Repare que o corpo da pirâmide ficou mais encorpado, ficou mais largo. Hoje, a maior parte da população brasileira é composta por adultos, mais de 55% dos brasileiros têm idade compreendida entre 20 a 59 anos. E repare que o topo da pirâmide ele começou a ficar mais largo. Ficar mais largo por quê? A expectativa de vida do brasileiro veio aumentando. A partir do momento em que a expectativa de vida aumenta, decorrente da queda da taxa de mortalidade e da melhoria da qualidade de vida, ora, o percentual de idosos também aumenta. Se o percentual de idosos aumenta, o topo da pirâmide fica mais largo. Professor, por que aqui no topo da pirâmide tem mais mulheres do que homens? Porque as mulheres vivem, em média, cerca de 7 anos a mais do que os homens. Mas por que as mulheres vivem mais do que os homens? Porque as mulheres se cuidam mais. Tem a questão do fator biológico. O sistema imunológico das mulheres tem mais anticorpos. Tem também a violência, que atinge mais o sexo masculino. E tem o fato da menor dependência das mulheres em relação ao tabagismo e ao alcoolismo. Aqui nós temos duas pirâmides etárias projetadas, a de 2050. Repare, né, como a base da pirâmide
ela vai continuar ficando mais estreita, porque nós já deveremos ter em 2050 esse processo de finalização da transição demográfica. A população brasileira vai continuar diminuindo, o percentual de idosos aqui vai ser mais alto do que o percentual de jovens, fruto do aumento da expectativa de vida, que lá em 2050 deve estar por volta de 84, 85 anos, por aí. E aqui nós temos uma outra projeção da pirâmide etária brasileira para o ano de 2100, quando então, de acordo com essa projeção, que não é do IBGE, o Brasil teria 184 milhões de habitantes, né? Portanto, uma população menor do que tem atual. Vocês reparem como a configuração da pirâmide etária brasileira ainda passa por esse processo de estreitamento da base. A maior parte da população ainda será constituída por adultos, mas o percentual de idosos, aqui ó, acima de 60 anos, vai ser maior do que o percentual de jovens, bem maior do que o percentual de jovens. Então, moçada, a ideia de gravar esses dados aqui é para que vocês possam se atualizar em relação àquilo que os livros didáticos falam sobre demografia brasileira, aquilo que as apostilas dos cursos falam sobre demografia brasileira, porque não tem nenhum material ainda atualizado com os dados do censo de 2100. Esse material atualizado deve ser publicado agora, no final do ano, início do ano que vem, quando então os livros e apostilas irão passar por um processo de atualização. Essa aula foi gravada no dia 2 de novembro de 2023. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, ajude a divulgar o canal Geogênio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, recomende o canal aos seus amigos, deixe seus comentários, tirem suas dúvidas, porque o canal Geogênio foi criado para democratizar o ensino da geografia. E conto com você para ajudar a divulgar esse trabalho, para que um número maior de jovens e adultos, sobretudo aqueles que estão se preparando para concursos, possam ter um conteúdo de qualidade, uma boa preparação e melhorar o seu desempenho nos concursos de vestibulares, militares, técnicos e também concursos públicos que envolvam a disciplina da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!